Então, pessoal, boa noite. Iniciando aqui mais nossa quarta aula, né, do curso de Linguagem de Programação orientados a objetos 2. Na aula de hoje, a gente já começa a parte mais prática. Eu vou dar apenas uma introdução teórica, né, e depois a gente já vai para a criação do código que representa essa teoria, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre herança. Herança, pessoal, que a herança ela é um dos pilares da orientação a objetos, tá? E ela é um conceito que ela permitiu, né, com que o desenvolvimento ele acelerasse muito, porque o principal objetivo da herança é você conseguir reutilizar código dentro da sua aplicação, né? Então a herança ela é um conceito que permite que uma classe ele herde características e métodos de outra classe. E o objetivo principal é reutilizar código. Ou seja, se você tem diversos métodos, diversos atributos que são utilizados por numerosas classes, você não precisa ficar reescrevendo isso em toda classe, né? Você vai utilizar um mecanismo de herança da orientação a objetos e que o Java implementa, para que assim você consiga ter mais produtividade, né? E dentro do Java, né, a palavrinha mágica que faz com que a herança funcione, essa é o extends, tá? Então, essa é a palavra que a gente vai utilizar, né? A palavra reservada do Java que a gente vai utilizar para construir as nossas heranças no Java, tá? Resumindo, né, pessoal, o conceito de herança é basicamente uma classe conseguir reaproveitar atributos e métodos de outra classe. Nada mais isso. Nada mais do que isso. Certo? E também no conceito de herança a gente tem alguns conceitos, que é o conceito de superclasse, que seria a classe geral, que seria a classe pai, a classe que vai fornecer atributos e métodos para outras classes. E a gente também tem o conceito de subclasse, que é a gente entra aqui no conceito de especialização, que são as classes filhos, que são as classes que vão herdar os atributos e métodos de outras classes e provavelmente vão implementar os seus próprios métodos e atributos também mais especializados, mais específicos daquele contexto daquela classe. Então, normalmente, quando a gente está falando de superclasse, a gente está falando de algo mais geral, que vai servir para muitas outras classes, e quando a gente está falando de subclasse especialização, a gente está falando de classes que são mais, que têm características mais específicas daquele contexto ali dentro do sistema, tá? E, obviamente, né, a subclasse, ela herda os atributos e métodos da superclasse, certo? Resumindo, pessoal, o conceito de herança do Java não tem mistério, é apenas isso, são classes que herdam atributos e métodos de outra classe. Não tem muito segredo. Um detalhe, essa cadeia de herança, ela não tem um limite, assim, né, digamos. Né? Então, você pode ter uma superclasse, que seria, digamos, a classe bisavô. Aí você tem a classe filha dela, que herda as coisas dela, que seria o avô. Aí você tem a classe pai, que herda do avô e que herda também do bisavô. Você tem a classe filho, que herda do pai, que herda do avô, que herda do bisavô. Por quê? Porque tudo, essa cadeia, ela é acumulativa. Então, se você tem uma árvore ali, né, de 4 classes, cada uma herdando da outra, a classe filho, certo? A última classe, a classe folha, digamos assim, ela vai herdar as características de todas as classes acima dela, tá? E uma coisa interessante do Java é que você não tem heranças múltiplas, né? Você não pode herdar de mais de uma classe, certo? Para fazer isso, você tem uma outra estratégia, né, que é você implementar uma interface e tal, mas classe, via de regra, você herda apenas de uma classe, tá? Então, aqui continuando, pessoal, tem um exemplo simples que eu deixei aqui para vocês treinarem, mas eu não vou ficar falando esse exemplo aqui, a gente vai para o código que eu acho que facilita a gente entender quando a gente está programando de fato, né? Então, só estou mostrando aqui que tem no slide, tá? Para vocês entenderem, mas agora aqui
eu vou trocar aqui para o compilador, certo? Vou trocar aqui para o compilador. Eu não sei se vocês estão vendo, pessoal, mas isso aqui, eu vou colocar aqui no chat aqui, certo? Isso aqui é um compiladorzinho online de Java. O nome dele é onlinegdb.com, certo? Na realidade, ele é um compilador de várias coisas, tá? Mas aqui não apareceu, né? Mas aqui você tem diversas linguagens, inclusive a linguagem Java, sabe? Por que que eu estou mostrando e vou fazer esse aqui com vocês? Porque aqui vocês não precisam instalar nada, tá? É só digitar onlinegdb.com e vocês já vão ter ele já vai estar funcionando e ele vai ser suficiente para vocês testarem os conceitos que vocês viram na aula, como também para fazer atividade. Ah, professor, mas isso aí é muito simples, eu queria uma coisa mais... eu queria um IDE mesmo para eu programar e tal, etc. Bom, antes, na época que eu fazia faculdade, recomendava-se muito uma ideia chamada NetBeans. E se eu não estou enganado, ela era dos próprios criadores da linguagem Java, tá? Só que o NetBeans, ele não era muito utilizado no mercado, tipo assim, para quem trabalhava com Java. Para quem trabalhava com Java, aí você já usava mais o Eclipse, tá? Se você colocar Eclipse IDE Java no Google, você vai achar. Inclusive, é essa ideia que a gente utiliza, por exemplo, na Sutic da UFESA, para trabalhar com Java, com SIGs, tá? Só que, recentemente, em projetos mais modernos de Java, que você vai fazer algum API com Spring Boot, etc., o que eu vi que a galera está usando é uma ideia chamada IntelliJ. Intelli, acho que é com 2 L's, aí tem um J no fim, que parece que ela é a que está a do momento aí para você trabalhar com Java, porque hoje o Java ele não é muito utilizado assim, em projetos novos, pelo menos, né, no front-end das aplicações, mas ele continua sendo uma boa ferramenta para você fazer o back-end das aplicações, que é aquela camada, né, do sistema onde você vai receber os dados da tela, processar e salvar no banco de dados. Então, o que eu vi que o pessoal está usando hoje é essa IntelliJ para fazer esse back-end, essas APIs de sistemas web e de aplicativos também, tá? Então, mas para a nossa disciplina aqui, esse compiladorzinho aqui online, ele é suficiente, tá? Não precisa de mais do que isso, certo? Então, vamos começar, né, pessoal? Aqui, assim que você entrar nesse online GDB e que você escolher aqui no canto aqui nesse onde o meu mouse está, né? Você escolheu Java, aí ele já vai abrir aqui um programinha Java que tem apenas uma classe, tá? Essa classe aqui, ó, main.java, certo? E como vocês devem lembrar, pessoal, todo programa em Java, ele tem que ter uma classe main e tem que ter um método main, tá? Então vamos revisar aqui um pouquinho aqui, certo? Aqui, pessoal, a visibilidade dessa classe. Ele está dizendo que essa é uma classe pública, tá? Class é a palavra reservada do Java para dizer que você está criando uma classe. Main é o nome da classe, tá? Então, por convenção, todo programa Java, ele vai ter uma classe com o nome main, que é quando você aperta aqui no run aqui, quando você coloca para iniciar e o compilador rodar, ele vai procurar essa classe main e rodar primeiramente esse método aqui, tá? Revisando, pessoal, isso aqui é um método, né? Isso aqui é um método que ele tem visibilidade pública. Esses publics aqui, public, protect, default, private, a gente vai estudar ao longo do curso, tá? Que é no assunto de encapsulamento, certo? Esse static aqui significa o quê? Que esse método aqui, ele não vai ser instanciado por um objeto, mas sim pelo nome da classe. Então, toda vida que você tiver um método ou um atributo que ele tem esse static aqui, você não vai precisar criar, tipo, um obj igual a new obj. Aí aqui você chama obj.método, método e tal. Onde você não precisa. Quando você tem um método estático,
você pode simplesmente colocar tipo main, como se fosse o nome da classe, tá? Ponto main. E ele vai rodar. Se você tem uma classe animal, aí você chamaria animal.método. E ele funcionaria, tá? Então, esse static aqui, ele serve para isso. É para quando você quer que esse método aqui, ele seja acessado pelo nome da classe. E não que você precise instanciar um objeto e chamar esse método, tá? Void quer dizer que esse método aqui não vai retornar nada, e você veja que não tem nenhum return aqui, né? Não tem nenhum return aqui nesse método, então ele não retorna nada. Opa! Não retorna nada. Isso aqui que está dentro desse método aqui são os parâmetros. Então, basicamente, aqui, esse método main, ele está recebendo um parâmetro chamado args, que é o quê? Um vetor de strings, tá? Vetor de strings. Entre chaves, você tem um método, e basicamente o que ele faz, esse print alien, ele é um método. Por exemplo, ó, isso aqui, ó, essa classe system é uma classe do Java, está dentro das bibliotecas do Java, e você veja que você está acessando esse alt.println e você não está criando nenhum objeto aqui. Então, provavelmente, esse alt aqui, ele é um método estático da classe system, tá? Então, aí aqui você tem o println e ele está dizendo aqui um hello world. Se eu clicar em run aqui, ele aparece aqui, né, o hello world aqui. Então, basicamente, isso aqui é só para revisar, tá, pessoal? Vocês estudaram isso no semestre passado, né? Então, agora a gente vai entrar na parte, no nosso exemplo mesmo que a gente vai fazer hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar, eu não sei se está aparecendo para você, eu vou criar uma classe aqui chamada animal.java. Se você estiver usando esse compilador, pessoal, não esqueça de colocar esse ponto .java aqui, tá? Porque se você não colocar ele, ele não vai entender que o arquivo que você criou é um ponto .java e, consequentemente, vai dar erro quando você clicar em run na compilação, tá? Então, você vai criar um arquivo aqui, né? Até então não é uma classe, é um arquivo. Tá vendo aqui? Ele está em branco, tá? E aqui eu vou criar uma classe em Java, tá? Vou colocar aqui class animal. Abre chaves, fecha chaves. Até aqui não tem segredo, né, pessoal? Porque aqui eu só criei uma classe chamada animal, certo? E essa classe não tem nada. Vou dar um run aqui só para ver se não teve nenhum erro. Eu recomendo, pessoal, vocês, quando vocês forem programar, faz um pouquinho, já roda, já compila, porque às vezes você faz muita coisa, ou copia muita coisa de um canto para outro, né? Aí tem alguma coisa que está dando errado e você tem um horror de código para ver e você não sabe onde é que você errou, né? Então, assim, faz um pouquinho, já compila, porque se der erro, já fica mais fácil você localizar, certo? Aqui, pessoal, eu vou criar 3 atributos, tá? Que é o atributo string nome, certo? String raça, string espécie. E aqui eu vou criar um método, tá? Um método público, void, não retorna nada, certo? Que o nome dele vai ser emitir som, certo? Não recebe nenhum parâmetro. E aqui eu vou dar um println, som genérico animal. Pronto. Aqui eu vou compilar para ver se não vai dar nenhum erro. Beleza. Pessoal, veja, isso aqui é uma classe muito simples e normal que vocês viram na disciplina passada. Aqui eu tenho 3 atributos, nome, raça e espécie. Todos eles são do tipo string, ou seja, são campos de texto. E aqui eu tenho um método público que não retorna nada, o nome dele é emitir som, e o que ele faz é basicamente você imprimir na tela o som genérico do animal, certo? Pronto, até aqui acho que está tudo ok, né? Pronto, agora eu vou criar uma outra classe chamada pássaro, tá? Então, vou criar aqui nessa folhinha aqui, né? Vou criar aqui pássaro. Não esqueci de colocar o ponto Java. Criei aqui classe pássaro. Certo? Opa. Classe pássaro. E aqui eu vou colocar
Eu vou criar apenas um método chamado public void voar. Não recebe nenhum parâmetro, então os meus parênteses aqui não tem nada. Eu vou colocar um print ln aqui. Pássaro. Pássaro voando. Vou compilar aqui para ver se não tem nenhum erro. Pronto. Até aqui, pessoal, tem nada de novo, né? Tem nada de novo. Eu vou apenas criar os objetos aqui para treinar ou para testar essas classes, tá? Então, eu vou criar uma classe animal. Animal aqui, new animal. Ponto e vírgula. Vou colocar animal ponto emitir, como é o nome aqui? Emitir som. Vou compilar aqui para ver se ele... Tá aqui, pessoal. Basicamente, eu só criei o objeto, tá? E criei aqui esse objeto chamando emitir som e aqui imprimiu som genérico do animal. Da mesma forma, eu posso criar um objeto pássaro, que eu vou chamar de urubu, igual new pássaro, que eu vou chamar urubu.voar. E vamos ver se vai dar certo. Até agora eu não estou fazendo nada de herança, não estou fazendo nada de novidade. Então, pessoal, o animal emitiu um som, o pássaro voando. Beleza. O que é que acontecia? Agora a gente vai entrar na parte da aula em si, tá, pessoal? Digamos, pessoal, que eu quisesse que esse pássaro ele tenha uma espécie e uma raça e um nome. O que eu poderia fazer? Muito simples, eu vim aqui, criaria string nome, string raça, string espécie, ponto e vírgula, tá? E aqui, então, criei aqui, né? Aí eu viria aqui e dizia, o urubu, além dele, urubu, né? Eu quero dar um nome para ele. Aí eu colocaria nome, recebe, chamar de louro. O urubu, o nome do urubu é louro, tá, pessoal? E aqui eu vou dar um print ln no urubu.nome. Aqui chama o louro, né? O que é que acontece, pessoal? Veja, tá certo, se eu tivesse essas duas classes, beleza. Só que se fosse você estivesse desenvolvendo um sistema para um zoológico, tá? Que vão ter diversos tipos de animal, vão ter pássaros, vão ter mamíferos, peixes, vão ter diversas outras classes. E veja bem, pessoal, o pássaro, ele não é um animal? Ele é um animal. Todo pássaro, ele não pode ter um nome, uma raça e uma espécie, assim como outros animais, cachorro, gato, periquito, papagaio, não sei o que, não sei o que, todos eles iam ter atributos similares. Então, se você não utilizar a herança, o que é que você ia acabar fazendo? Na hora que você criasse outra classe chamada gato, aí você ia ter que declarar nome, raça e espécie. Aí você criou uma classe cachorro, aí lá vai você, bota nome, raça, espécie. Pessoal, viu, pessoal, que isso não é produtivo. Toda classe que você criar, você tem que repetir esse mesmo trecho de código aqui e declarar esses mesmos atributos. Então, o que foi que a galera pensou? Bom, faz sentido características, que são os atributos, né, comuns a diversas classes, eles compartilhar essas características para eu não ter que digitar isso aqui em toda classe que eu criar, certo? Então, basicamente, o que é que você pode fazer aqui? A mágica é fazer o seguinte, é você pegar a classe pássaro, lembra da palavrinha que eu disse do extends, animal, e agora, olha, eu posso excluir isso aqui, posso apagar, e teoricamente não é para dar erro no programa. E veja que aqui apareceu, pessoal, o mesmo nome, ou seja,
O nome, o atributo nome, ele não está mais na classe pássaro. Veja que eu tirei daqui. Porém, quando eu criei esse extends animal, internamente o Java coloca os atributos da classe animal dentro da classe pássaro. Então, é por isso que quando eu acesso urubu.nome, ele não dá erro aqui. Por quê? Porque o Java sabe que a classe pássaro, do qual o urubu pertence, ela não tem dentro dela o atributo nome. Porém, ela herda os atributos da classe animal e esse sim tem um nome. Então veja que com o uso dessa palavra extends, você consegue reaproveitar muito código. É óbvio que isso aqui é um exemplo simples, tá? Mas, por exemplo, ó, o método emitir som. A partir do momento que eu estendi, né, eu herdei os atributos, eu também herdei os métodos também. Então, por exemplo, o urubu, ele também pode emitir um som. O urubu, ele também pode emitir um som. Por quê? Porque ele herdou esse método emitir som da, da classe animal. Só que é bem comum também, pessoal, você usar o que a gente chama de sobrescrita, tá? Que é sobrescrita de métodos. É quando você, mesmo, opa, mesmo você tendo o método definido na classe pai, você redeclará-lo na classe filha. Por quê? Porque às vezes na classe filha, você não quer, por exemplo, esse som genérico de animal. Você quer o som do pássaro. Você quer o som do pássaro. Você não quer o som genérico. Então, quando você sobrescreve, veja aqui, ó, som do pássaro, tá? Quando você redeclara esse método, mesmo ele existindo na superclasse, quando você declara ele novamente, o Java ele vai entender que você está querendo utilizar sempre o da classe filha, certo? Então, sempre quando você tiver um método definido na superclasse, mas você redefini-lo com a mesma assinatura que a gente chama, né? Public, o mesmo valor de retorno, mesmo nome, mesmos parâmetros. Quando você fizer isso, você está, é o que a gente chama de sobrescrevendo o método, e o Java vai utilizar esse método da classe filha e não o método da classe pai. Por quê? Porque é como se você estivesse querendo dizer para o Java, ó, beleza, foi muito bom eu ter pegado todos esses métodos e tal, mas para o meu contexto aqui, eu preciso que esse método aqui na minha classe ele seja mais específico, porque ele vai fazer algum processamento diferente, etc, etc. Então, o Java ele vai executar o método da subclasse. Então, basicamente, o que é que consiste a herança? É você ter uma classe mais genérica, onde você vai declarar atributos e, via de regra, métodos mais genéricos. Isso aqui é um exemplo simples, pessoal, mas às vezes em sistemas mais complexos, sistemas reais, você reaproveita muita função e às vezes são métodos que eles fazem cálculos, recebe algum parâmetro, e são cálculos complexos que você faz só uma vez e depois só reutilizando no sistema todinho, tá? Então, basicamente, você tem uma classe genérica, que tem atributos mais gerais, métodos mais gerais, que vão servir para diversas outras classes, e você tem subclasses, que são classes mais específicas, aonde por meio do extends, e você passa o nome da classe, você consegue reaproveitar todos os atributos e todos os métodos de tal forma que você não precisa reescrevê-los novamente, certo? E, obviamente, se na sua subclasse você precisa de outros atributos e outros métodos que são específicos daquela subclasse, você vai declarar e assim sucessivamente, tá?
Então, basicamente, pessoal, herança não tem segredo. É só isso. É você entender que no Java usou extends, passou o nome da classe, todos os atributos. Depois a gente vai estudar mais, porque quando, só dando spoiler, quando você coloca esse símbolozinho aqui, private, antes do atributo, aí esse atributo aqui, ele não é herdado, tá? Esse atributo, ele seria específico dessa classe. Mas isso aqui a gente vai ver só na aula de encapsulamento. Mas, via de regra, no momento aqui, vocês entendam que usou extends, passou o nome da classe, recebe atributos e métodos, mas não impede você de criar os seus próprios atributos específicos e os seus próprios métodos específicos, que no caso voar, e também você pode reescrever os métodos da subclasse se você precisar. É basicamente isso, pessoal. É um exemplo simples, tá? Mas o que eu quero para vocês é que esse conceito de herança, e como aplicado na linguagem Java, ele fique. Não decore, não, pessoal. Fique bem entendido, porque isso facilita na hora de você fazer as atividades, etc. Tá? O que eu queria falar na aula de hoje era isso. Bastante simples esse assunto, tá? Vou finalizar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar.